Aqui estamos nós com mais um episódio de Viva a Família e a conversa de hoje é sobre o discipulado dos filhos. Em Provérbios, no capítulo 22, no verso 6, a Sagrada Escritura diz: ensine a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Esse texto fala mais do que apenas educar os filhos para a vida, mas fala a respeito do caminho de Deus também, né? E acredito que todo pai precisa entender que os filhos são flechas, né? A Escritura diz isso, como flechas na mão do guerreiro. E toda flecha tem que ser atirada para um alvo. É verdade. E a gente gosta sempre de dizer que tem pelo menos dois aspectos distintos quando a gente fala da alegoria do alvo. Um é aquele alvo primário que é para todo pai, né? E o outro a gente chama de um alvo, né, vamos dizer assim, mais personalizado, não se aplica a todo mundo, porque Deus tem um propósito diferente para cada pessoa. O alvo primário é a salvação, né? Antes de apenas nos preocuparmos em criar bons cidadãos da terra, nós precisamos formar cidadãos dos céus. Eu lembro quando eu era garoto, o pessoal dizia na igreja que filho de peixe, peixinho é, mas filho de crente, não necessariamente crentinho é. Ele precisa ser conduzido a uma experiência, e não só orientado a respeito disso. Mas a própria forma de conduzir a experiência com Deus, ela é parte de todo um processo também de educação. E hoje, com os nossos filhos criados, nós que já estamos na adolescência, né, meu amor? Sim. A gente tem sentido da parte de Deus um forte encargo de falar mais sobre a questão não só da criação dos filhos, mas aqui especificamente eu quero falar de discipulado, né? Focando não só o que fizemos para prepará-los para a vida, mas em primeiro lugar em relação, né, à própria vida com Deus. Então, nós temos que lembrar que o discipulado dos filhos é uma responsabilidade dos pais, né? E eu tenho visto hoje muitos pais terceirizando essa questão. Aliás, tantas questões, né? Eles procuram uma boa babá para fazer a parte afetiva, eles procuram uma boa escola para fazer a parte cognitiva, procuram uma boa igreja para fazer a parte espiritual, né? Sendo que a gente pode ter todos esses apoios conforme a necessidade de cada família, mas a responsabilidade de educar, de ensinar e de discipular os filhos é dos pais. Ou seja, esses apoios são complementares, eles não podem ser substitutivos. Exatamente, eu já vi algumas cenas que, ao mesmo tempo que você compreende, é muito triste, de alguns bebês que eles choram pelas babás e não pelas mães, né? E glória a Deus quando alguém que precisa tem alguém tão amável a ponto do seu filho gostar tanto de estar perto, mas é muito triste você pensar, né, que esses dias eu vi um Reels que o bebê, ele só mamou a mamadeira a hora que foi levado para casa da babá que estava de férias. Ele estava fazendo uma greve de fome, uma criança bem pequena, porque estava com saudades daquela fonte de afeto que acabou substituindo de alguma forma. Então, nós precisamos entender, né, os nossos papéis, e a gente precisa não falhar sobre isso, porque o nosso discipulado, né, bem feito e efetivo com os nossos filhos, vai ser uma chave importante nas experiências que eles vão ter com Deus, né? Então, acho que a gente pode contar um pouquinho como nós já tínhamos consciência disso, mesmo antes, né, dos nossos filhos chegarem. O Luciano nasceu num lar cristão, então já entendi. A mãe dele, uma mulher maravilhosa, que já trabalhava com a PEC, né, que era um ministério que falava sobre a importância do evangelismo, da criança entender ter a sua própria experiência, o seu próprio entendimento de quem é Jesus na vida dela. Então, desde que vocês nasceram, eu sei que Zeni já trabalhava, vocês muito cedo foram expostos a essa questão de uma necessidade de ter Jesus como Senhor e Salvador pessoal. É verdade, e vamos ter um episódio gravado com ela aqui só para contar esse passo a passo. Mas acho que quando você falou de eu ter nascido na cristã, você mexeu em algo importante, porque eu lembro quando garoto eu tinha uma Bíblia, né, dedicada lá pelos meus pais, que ela remontava ao meu nascimento, né? Ou seja, demorou muito tempo para eu ter contato com a Bíblia, para eu conseguir ler aquela Bíblia, mas aquela coisa de desde que você nasceu, o primeiro presente foi uma Bíblia, né? E diferente de muitos amigos, os homens, quando nasciam, ganhavam uma bola, né? Na época em que se dizia que o Brasil era o país do futebol. O meu primeiro presente foi a Bíblia. Isso já dá um senso de direção e de importância, né, fora do comum. Tanto que nós fizemos isso com os nossos filhos. A gente pegou a ideia que foi boa dos seus pais. Exatamente. E o primeiro presente dos nossos 2 filhos foi uma Bíblia também, com uma dedicatória muito especial.
né, escrita pelo nosso escritor familiar principal, o seu Luciano. Eu lembro que nós estávamos de acordo com as palavras, mas é uma palavra de bênção na capa de cada um, né, muito especial, muito mesmo. Então, eu penso que privilégio para eles poderem ter esse primeiro presente. Então, nós entendíamos que já antes dos filhos chegarem, eu me converti aos 15 anos, diferente de você, mas também havia um ambiente de amor a Deus na minha casa. Mesmo no nosso período de cegueira, havia uma busca, né, que sempre apontou para a gente entender que Deus tinha um lugar especial. E depois a gente foi, a partir dos 15 anos, tive uma experiência de proximidade, de aliança, dentro de um novo entendimento. Mas então, quando os nossos filhos chegaram, nós já tínhamos esse entendimento, né, de que nós precisávamos conduzi-los e apresentar o nosso Salvador a eles, para que eles pudessem almejar tê-los como seu próprio Salvador e seu próprio Senhor. Então, nós apresentamos esse Deus aos nossos filhos desde muito cedo. E eu me lembro que eles tiveram ambos a Bíblia do bebê, né? E eu lembro que eles ainda... Várias dessas Bíblias, né? As Bíblias foram mudando as versões com a idade, tanto de texto e as imagens, e sim, na medida depois, quando já na adolescência, eles tiveram aquela toda ilustrada, um estilo mais mangá, uma ilustração mais moderna. Sim. Né? Então a gente foi tentando adaptar sempre para que a Bíblia fosse interessante. Eu lembro na adolescência também tiveram algumas versões muito interessantes de Bíblia, e hoje existe aí uma infinidade de materiais que você pode estar realmente assim, utilizando como recurso para ser mais a linguagem deles. Mas o que eu achei muito importante é que a gente sempre, com o conhecimento de que nós tínhamos, que nós precisávamos discipulá-los, nós intencionalmente provocávamos momentos, né, para que eles aprendessem alguns princípios. E a leitura bíblica, né, foi uma das coisas que desde muito cedo, eles nem sabiam nada, tipo, eles eram bebezinhos e eles já estavam assim, ouvindo as histórias da Bíblia. E eles tinham aquela clara consciência de que a palavra de Deus governava as nossas vidas. Tem uma frase que Israel fala, em algum episódio nós vamos pedir para ele falar sobre isso, né, que ele percebia que a mesma Bíblia que eu usava para ensiná-los e corrigi-los, né, porque dizia, olha, você agiu assim, assim, assado, a Bíblia diz isso, isso e isso, então nós temos algo aqui para acertar, porque essa não é a forma correta. Mas ele diz que havia um senso de coerência que eles, enquanto crianças, percebiam, porque às vezes éramos nós os pais dizendo, olha, nós queremos pedir perdão, porque nós agimos dessa forma, mas a Bíblia diz isso, isso e isso. Então a gente não estava alinhado, né? Então aquela sensação que eles tinham a regra para todo mundo, né, também os ajudou. Mas antes da gente falar mais sobre isso, que é inclusive o comentário que você gosta de fazer, que eu estou esperando, da diferença de ensinar no caminho e não só o caminho, algo que sempre que eu vou tocar no assunto de como eu fui criado e como criamos nossos filhos, eu gosto de falar, é a respeito da família do meu pai. Né? Porque nós temos gente que está nos acompanhando aqui nesses episódios e talvez ainda está solteiro, vai construir sua família e pode aprender isso tudo e começar da forma correta. Mas tem aqueles que, né, já construíram família, já cresceram e estão sendo expostos a esses ensinos agora. E às vezes bate aquela frustração de, poxa, eu não tive isso, eu não tive o mesmo legado, né? Então eu gosto sempre de falar da história do meu pai, né? Porque meu pai cresceu num lar e numa família completamente disfuncional, né? Meu avô paterno, o pai do meu pai, suicidou quando ele tinha 12 para 13 anos de idade. E meu pai viria se converter só aos 18 anos, né? Sem nenhum legado familiar, sem nenhuma orientação, sem instruções sobre o padrão de Deus para a família. Mas quando ele se converteu, um dos primeiros versículos que ele descobriu na Escritura foi a afirmação lá do Salmo 68. Deus faz com que o solitário habite em família. Falei, peraí, Deus tem um plano para tirar o homem da solidão, e meu pai vivia isso muito forte, Sim. Que é a família, isso é algo de Deus. Então, meu pai começou a pensar, poxa, se isso é de Deus, com certeza não é o que eu vivi. Mas ele decidiu perseguir isso e dizer, eu vou chegar o mais próximo possível daquilo que Deus tem, né? E porque ele tomou essa decisão, eu não tive, mas a partir de mim muda as próximas gerações, né? Então nossos filhos, agora nossos netos, todos estão sendo beneficiados pela decisão de um homem, né, que resolveu deixar um legado. Então, você que não teve isso tudo, né, você pode ser a pessoa que vira o jogo, como meu pai virou. Né? Se você já cresceu nesse ambiente... Se você foi um filho não discipulado, você pode ser um pai que discipula. Um pai que discipula, né? E se você cresceu tendo tudo isso, você é alguém que
precisa perpetuar o legado, né? Nenhum de nós tem o direito de interromper a transmissão desse legado. Porque a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. E a palavra herança é propriedade. Ou seja, os filhos não são nossos. Deus nos confiou o cuidado e a criação deles, né? E sempre que se cuida de alguma coisa de outra pessoa, isso na Bíblia é chamado de mordomia, né? Ou gerência, que é o sinônimo. E sempre que Jesus ensinava sobre mordomia, ele falava de algo que foi confiado a alguém que não é o dono, mas que depois vai ter prestação de contas. Então, um dia todos nós estaremos diante de Deus para responder sobre como criamos nossos filhos. E hoje, assim, eu vejo que às vezes a palavra discipulado também é alta, mas a gente precisa lembrar o que ela significa. Você terá assim, a responsabilidade de discipular os seus filhos é de torná-los discípulos de Jesus. Né? Então, para que a gente possa tornar os nossos filhos discípulos de Jesus, a gente está falando aqui da importância de a gente apresentar a palavra, porque é através da palavra que Jesus vai ser revelado a eles. É uma outra forma, então a gente vai ensinar, a gente vai encorajá-los nesse trabalho, nesse exercício, nessa vivência de se tornar cada dia parecido com Jesus. A gente vai ser exemplo para eles. Então, todos esses aspectos, né, de ensino, correção, motivação, né, são os aspectos práticos ali do discipulado dos filhos, né, da gente poder ouvi-los e a gente poder ensiná-los de forma, assim, tanto falando do conhecimento, mas também sendo esse exemplo que eu acho que é um ensino mais prático. E na medida que os nossos filhos cresciam, então a gente está falando sobre a importância como a gente pôs a Bíblia desde cedo. Uma das coisas que eu acho que fizeram assim a palavra ter muito significado também na vida deles é porque não era só um momento de leitura obrigatória, mas a Bíblia sempre foi para nós como família o livro mais importante de todos, e que a gente entendemos até hoje, né, que é o nosso alimento espiritual, e nós precisamos, não é só de pão que vive o homem de verdade. Se a gente não tiver esse alimento, a gente vai morrendo, né? E para que a gente possa ser discípulo de Jesus, a gente tem que praticar essas ferramentas. Então, nós ensinamos os nossos filhos muito cedo a terem o tempo deles com Deus, a abrir o coração, a falar. E eu tenho visto hoje tantas crianças, mesmo dentro das nossas igrejas, sofrendo de depressão, sofrendo de ansiedade, sabe? E tendo ali tantas lutas, né? Assim, pertinente aos dias e aos tempos que vivemos, mas eu tenho toda a certeza que quando a gente fortalece esse discipulado e ensina eles a serem discípulos de Jesus e a acessarem esse lugar onde eles podem abrir o coração com Deus, onde eles podem receber um alimento dos céus, eles também podem vencer todas essas dificuldades do dia a dia. Então eu vejo tantos benefícios. Então, 19:7 diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A gente precisa entender, alimento para o espírito mas é uma fonte de restauração para as emoções, firme identidade deles. Né? Então os pais precisam entender que se querem filhos saudáveis, não só espiritualmente, mas emocionalmente, não dá para deixá-los distantes da palavra. Porque hoje tem sido assim, eu vejo um volume de muitas pessoas, às vezes falando sobre o seu crescimento como filho de cristão, trazendo algumas memórias como se fossem apontamentos ruins, de um excesso de religiosidade, e de, eu não pude isso, eu não pude aquilo. E eu acho que é um cuidado que os pais têm que terem, porque a vida com Jesus é muito mais do que um manual de regras. A gente tem tanto amor, a gente aprender a amar Jesus faz com que todo o cumprimento do mandamento seja algo prazeroso, né? Eu me lembro que aos 15 anos... O mandamento tem que ser comunicado, porque Deus não está ali simplesmente para roubar o nosso prazer. As proibições das Escrituras são para nos proteger. E a gente precisa entender que o que é errado pode ser prazeroso inicialmente. Hebreus 11:25 fala dos prazeres transitórios do pecado. Né? Eu já vi gente dizendo, o pecado dá nenhum prazer. Eu penso, se não desse prazer, ninguém pecava. O problema é que dura pouco. Né? Então, assim, a gente sempre tentava ensinar os nossos filhos o porquê do mandamento. Sim. E a gente também, Kelly, tem um outro desafio, né? Que é descobrir como é que as crianças estão entendendo o que a gente está falando. Porque a comunicação, para ser efetiva, não adianta estar claro só na cabeça de quem está falando. Sim. Eu lembro de um episódio... eu fui para o Maranhão de carro, Israel foi comigo e você foi com a Alissa para nos encontrar. Eu acho que ela tinha de 2 para 3 anos de idade ali na época. E você conseguiu colocá-la sentada na janelinha do avião e ela olhando para fora. Você pode contar isso para nós? Acho sim. Muito interessante. Então a gente quer hoje compartilhar algumas histórias com vocês, né, dessas memórias que nós trazemos enquanto nós discipulávamos e eles estavam crescendo, a gente apresentando Jesus e encorajando eles a serem discípulos. Tinha algumas coisas que a gente pode lembrar. Tivemos tantas histórias e eu lamento não ter escrito, porque eu pensava, eu vou escrever para nunca esquecer.
E depois acabei não Na época a gente fazendo. imagina, vamos esquecer. Não vamos Hoje é esquecer. tanta coisa. Desde as coisas mais fofas que eu lembro que a Alissa falava pão com malaguina, que em vez de margarina, que não é saudável, mas na época a gente comia, né? E a gente achava tão fofo, eu falava, não quero esquecer, eu não quero esquecer. Então, eu lembro que a gente foi fazer essa viagem e a Alissa, era a primeira vez que ela estava andando de avião, né? Então, ela foi na janela e eu pus ela na janela e eu estava querendo mostrar para ela tudo aquilo, porque era algo especial, que a gente estava dando um passo, assim, de fazer essa viagem e tudo. Eu lembro que o Israel foi com você de carro, porque a gente não tinha dinheiro para todo mundo ir de avião. Não, e tinha mais coisa também. Que Além vocês disso, estavam tinha que levar livros, ia Estava dando precisar carona também para uma outra ficar muito família. tempo lá se locomovendo, tinha um combo, mas e realmente aí, era uma nossa, época de muita escassez. muita escassez. E eu lembro que então fomos, aí de repente eu olho a Alissa olhando para todos os lados, assim. Ela olhava para um canto da janela, para outro. Eu falei, filha, o que você está procurando aí? Ela, mãe, tô procurando Jesus. Cadê Jesus? Ele não mora no céu? E aí ela dando aquela geralzona, assim, né? Ela era muito pequenininha, era uma fofura, assim. Eu lembro dela com uma franjona. Nós falando com os filhos sobre o céu, sem imaginar que às vezes o pensamento tá ali literal, né? Literal. Então, assim, como é que nós vamos trabalhando o entendimento? Isso vai exigir muita conversa e a gente checar para ver o que é que eles entenderam. E algumas vezes a gente é colocado em saias justas, assim. Eu lembro que o Zé tinha uns 6 anos, mais ou menos, e ele chegou para fazer uma pergunta para mim. Ele estava lendo a Bíblia. E ele falou, mãe, a gente pode mentir? Na hora eu falei, porque os pais da gente, eu fiz isso muitas vezes, eu falei, agora é minha oportunidade de aproveitar e falar muito contra a mentira, porque não é algo de Deus e tudo. Então eu vou nessa linha. Você dizia que a melhor hora de explorar um assunto é quando eles fazem perguntas. E aí, eu sempre gosto de situar a dúvida da criança. Isso é uma dica que eu dou para os pais. Quando o filho vem com uma pergunta, eu sempre gostava de falar sobre o que você está pensando, da onde surgiu essa dúvida, para eu situar o que ele estava realmente perguntando. Pai, mãe, o que é virgem? E essa, né, em vez de você falar, ficar assustado e tentar responder. Os pais engasgaram na mesa com a pergunta da criança, quem fala, o outro fala e não. E o pai se enrolou e tentou contar uma história sobre como se apaixona, e depois a dúvida da criança. Que estava escrito no azeite extra virgem, né? Exatamente, então é importante. E eu costumava fazer isso, então eu poderia ter feito essas perguntas para o Israel. Por que você quer saber? Aonde você foi despertado sobre essa curiosidade? Mas não fiz e quis aproveitar para entrar falando contra a mentira. Então eu falei, filho, mentir é totalmente errado. A Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo e que a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. Então a gente tem que ser verdadeiro. E aí eu fui construindo. Eu falei, a gente nunca vai ser abençoado contando mentira. E daí, de repente, ele falou. Então ele me perguntou, como que Deus pôde então abençoar Raabe se ela tinha mentido em relação aos espias? E eu travei, porque eu falei, como eu saio dessa? Tipo, eu fiz uma construção e dava a impressão agora que se eu fosse responder qualquer coisa, eu não falei, cara, como que eu saio dessa? E eu falei, conversa com o papai. Leva essa questão ao papai. Você estava no escritório trabalhando e eu lembro que eu fui atrás, que eu falei, cara, como que eu faço, né? E quando ele entrou para fazer a pergunta, eu tava logo atrás com uma cara tipo, ajuda aí. E você fez a pergunta de situar. Você falou, por que você está perguntando isso, filho? Porque ele chegou e falou, pai, como Deus poderia abençoar alguém que mentiu? Ele falou, fez essa pergunta para você. Primeiro, pode mentir? Eu falei, você sabe que não. Deus pode abençoar alguém que mente? Aí eu perguntei para ele, falei, filho, você está perguntando isso por quê? Aí ele citou você, por causa da história de Raabe. E aí eu lembro que você... Não só Raabe, ele também, na minha conversa, ele trouxe as parteiras do Egito, né? Uhum. Que mentiram para Faraó, dizendo que quando chegava os filhos, os meninos já tinham sido dados à luz, que elas não podiam fazer nada, e a Bíblia diz que Deus abençoou elas também, construiu casa. Então, em essência, ele queria saber se ele podia mentir para ajudar um amigo que estava colando na escola e falar que não colou. Uhum. Né? Ou seja, Israel processava muito. Pensava, e aí, como que você respondeu ele? Conta o final, se alguém estiver curioso. Bom, aí eu falei, filho, nós temos linhas gerais que falam sobre o que nós devemos fazer e não fazer. Uhum. Eu falei, ponto, você não pode mentir, eu não posso mentir. Acabou. Eu falei, agora vamos para Raabe. Raabe nem conhecia Deus. Eu me lembro muito desse ponto. Foi como você saiu. Mandamento. Ela ouviu falar algumas coisas e o pouco temor que ela teve, ela estava disposta a ajudar da forma e da maneira dela, com os recursos dela. Assim como as parteiras, né, que elas de alguma forma tiveram o temor do Deus dos hebreus e o próprio Deus as honrou. Mas o fato de que elas andaram na luz que elas tinham e que não era muito,
é significativo no sentido da boa intenção do coração. Eu lembro que nós sempre ensinamos para eles que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância, mas se você não está nessa categoria, ignorância... Eu dizia sempre para eles, olha, é a Bíblia que explica a Bíblia, né? Ela não vai ter um texto que registra algo para desconsiderar algo que ela nos manda fazer. Sempre existe uma ponderação a ser feita. Mas, ao mesmo tempo, eu pedi para você contar essa história da Alice, porque tem hora que a gente está falando coisas que na nossa cabeça estão muito claras. Sim. Para eles, não. Né? Então, assim, a gente teve que, o tempo todo, às vezes, voltar a uma coisa que já tinha ensinado, ajustar agora para um nível novo de maturidade, para uma nova forma de compreensão. Mas eu queria que a gente mexesse no ensino a criança no caminho. Sim. Né? Porque eu acho que isso é um tom importante quando a gente fala do discipulado, né? A minha percepção desse texto é que é diferente você falar ensine o caminho de ensinar no caminho. Eu posso falar sobre um lugar, sobre algo, apontando para isso, né? Então eu poderia aqui falar para você sobre a Austrália, e eu poderia te dar muitos dados, mas eu nunca tive lá. Poderia falar que um animal que é característico é o canguru, poderia falar que da ópera tão linda lá em Sydney, que é um cartão postal, e poderia dar dados e números se eu tivesse pesquisado antes. Mas eu poderia te apresentar a Austrália e eu poderia te convidar para ir até a Austrália comigo e a gente vivenciar tudo isso. Então, essa é a diferença de você falar sobre a Austrália, ensinar a Austrália e ensinar na Austrália, né? Então, que diz respeito à vivência, né? A vivência. Então, tem a pais Bíblia que querem fala... que os filhos leiam a Bíblia, eles não leem. Os filhos não veem eles lendo. Tem pais que dizem para os filhos, vocês têm que orar, mas os filhos não veem eles orando. Pais querem que os filhos vão para a igreja e eles mesmos não são comprometidos aí. Então eu penso assim que, como é diferente eu falar sobre um prato para você, olha, eu experimentei uma coisa muito legal. Era um sabor ácido, era meio picante, era uma coisa... Mas eu pegar isso e dar para você falar, agora você. Experimenta aqui, vamos trocar. E eu creio que as coisas com Deus, nosso discipulado, a gente precisa fazer isso para os nossos filhos, né? Ensinar acerca do nosso Deus é falar, olha, aos 15 anos eu tive um encontro com esse Jesus que eu tô falando para você e eu fico tão feliz que você ainda é pequenininho e você já pode amá-lo e tê-lo como seu melhor amigo, como eu só pude um pouco mais tarde porque eu não tinha aprendido. Então ensinar no caminho é você pegar essa vivência e viver junto. Então vamos aqui dobrar o nosso joelho juntos. Vamos orar por isso juntos. Vamos ler aqui a Bíblia, que é o nosso alimento para o nosso espírito, juntos. E trazer esses valores no nosso dia a dia de forma prática. Então, perdoamos falando básico. Quando a gente ia tomar decisões, por que nós vamos fazer isso? As pessoas fazem de outro jeito, que às vezes eles vinham com essa. Mas os meus amigos, a gente falava, mas os seus amigos, será que eles conhecem a Deus? Será que eles estão preocupados em honrar o Deus da Bíblia? Nós estamos. O nosso coração, a gente quer honrar a Deus. Nessa situação... Como a gente poderia fazer isso juntos, né? Então, eu acho que... Às vezes eu contava a história dos meus amigos, faziam o que queria, como é que terminou, todo mundo depois. E também teve uma série do Joãozinho, que a gente pode falar um pouquinho mais tarde sobre isso, que também foi efetivo no discipulado. Muito, Joãozinho, às vezes era Luizinho, era Zezinho, era Huguinho, tinha vários nomes. Mas eu acho que uma outra coisa também, além da gente preocupar em transmitir Bíblia, Kelly, foi uma atitude que a gente resolveu ter, que diz respeito, eu acho que é uma forma positiva e não negativa de criação. Uhum. Tem pais que o tempo todo fala de um Deus que castiga, e nós não podemos negar que existe elemento de juízo, mas em vez de construir a visão de um Deus que ama e que se importa, eles apenas, Deus está vendo, Deus vai castigar, Deus isso, e vão criando uma caricatura, uma deturpação. Né? Pais que viveram experiências ruins na caminhada com o relacionamento com irmãos e com a igreja, e que falam mal da igreja, né? E eu lembro assim que um dia eu e você ainda não tínhamos filhos e a gente assistiu um filme, uma produção italiana, A Vida é Bela, se não me engano, do Bellini. E basicamente pai e filho estão num campo de concentração, o menino não fala alemão, a língua dos guardas, só o italiano, e o pai traduz tudo para ele como se fosse um jogo, uma brincadeira. A maior parte do tempo o menino não consegue entender a seriedade do que é aquilo, a gravidade do que está acontecendo. Né? E quando terminou o filme, eu lembro que você olhou para mim e falou assim, nós vamos criar nossos filhos desse jeito. Não importa o que a gente enfrente. Eles não têm estrutura para suportar aquilo que nós como adultos temos e nós podemos poupá-los. Né? E a gente tomou uma decisão sobre isso. Né? Então assim, eu cresci
não apenas um lar cristão, mas num lar que meu pai era pastor. Era muito difícil a gente ver eles falarem, né, mal da igreja, de pessoas da igreja, né? Teve uma época já com uma certa idade que às vezes a gente ficava antenado em tentar pescar conversas que não eram claras, mas a gente decidiu que ia ser ainda mais vigilante, né? Então, assim, mesmo quando nós tivemos desafios de fé, esse é um assunto para um outro episódio, que a gente fez muito sacrifício, decidiu ter muita privação num momento específico da nossa vida, a gente decidiu que eles não precisavam saber do que estava acontecendo, né? E que a gente podia, né, levar aquilo da forma mais divertida possível. E é interessante que até hoje, né, nossos filhos já estão adultos, casados, mas de vez em quando eles ouvem uma história ou outra e dizem, eu não sabia disso. Eu lembro quando nós lançamos o livro do Como Flechas, numa das lives que eu comentei que eu gastava mais em conta telefônica de celular do que com o mercado, né? Porque naquela época celular tinha interurbano, você estava fora, tinha deslocamento, era caríssimo, né? E para poder manter o contato com os filhos mesmo na minha ausência, a gente se desdobrava. E eles não precisavam saber que era custoso, que era sacrifício, né? Uma série de coisas. A própria maneira como você lidou, por exemplo, eu durante 17, quase 18 anos, antes da pandemia, fiz essa conta só até a pandemia ali, 2020, eu ficava uma média de 3 dias por semana fora de casa, né? Quinta, sexta, sábado, domingo, a quarta, normalmente estava lá. E um fim de semana por mês eu trocava essa saída para sexta, domingo, e normalmente é quando vocês iam conosco, porque aí saindo na sexta a gente resolvia a questão da escola das crianças. Mas assim, era toda semana, poxa, o ano tem 52 semanas. Sim. E existem formas e formas de lidar com isso, né? E você sempre, eu, enquanto pai, conversava primeiro com Israel, depois com a Alice. Olha, vocês têm outros pais que talvez não viajam, mas trabalham da hora que o sol nasceu até a hora do sol cair, né? E a gente tem que saber gerenciar o trabalho do papai, porque eu sempre apresentava, não é só Deus chamou o papai para viajar, então Deus está tirando o papai de casa. Eu tentava falar uma linguagem que eles pudessem entender. Isso é o trabalho do papai. Ao mesmo tempo que é um chamado de Deus, é o trabalho do papai, né? Então, assim, eu lembro de ter conversado uma vez com Israel, que o pai era caminhoneiro, viajava bastante, né? Falei de uma situação de uma pessoa que ele conheceu, não era muito próximo, que o pai era jogador de futebol e viajava muito. Então, a gente tentava diluir aquela coisa de maneira a que eles entendessem, poxa, não é igreja, não é Deus, né? Porque se a gente não dá o tom correto, a emoção fica desprogramada. Mas me fala das conversas que você tinha com as crianças quando eu estava fora. Quando você viajava, sempre com essa preocupação, assim, de que eles não entendessem, não culpassem a Deus pelo fato, porque na verdade nós decidimos, né, nós dissemos o nosso sim para Deus e quando envolvia a viagem a gente falou, nós vamos fazê-lo, mas a gente queria realmente que o coração dos nossos filhos estivesse saudáveis. Eu lembro que nós tínhamos um acordo de sempre prestar muita atenção nas emoções deles e a gente ensinou eles desde pequenos a falarem. Se estão com saudade, se querem atenção, se querem compartilhar, vocês precisam falar, porque a gente não sabe como é o coração de vocês. Então, desde muito pequenininho, né, eu falava para eles, você tá triste, você tá feliz, você tá com saudade, você quer conversar, é importante vocês falarem. E quando você viajava, então, às vezes eles vinham, o papai vai ficar quantos dias? Vai ser 3, né? E eu gostava que eles entendessem o que você estava fazendo. Uma, porque sempre admirei o teu coração e a forma como você viveu e vive até hoje o ministério, sempre é um aspecto da minha admiração, né? Quando eu te conheci, eu já tinha essa admiração de ver a forma como você sempre se dedicou em estudar a palavra, em poder comunicar, em ensinar isso às pessoas. Então eu queria que eles tivessem esse mesmo orgulho, no bom sentido, né, do papai. E eu falava, daí eu lembro que um dia eu comprei um livro ilustrado da história do apóstolo Paulo. E aí eu falei, olha, o papai é como o apóstolo Paulo, olha aqui as histórias. E a gente começou a ler juntos, e tinha uma ilustração muito bem feita, eu amo ilustração bem feita, assim. Eu lembro que a gente foi lendo as histórias e as viagens e tudo, e eu lembro que eles ficaram, uau, meu pai é que nem o apóstolo Paulo. E eles... Um dia o Israel me ligou. Era um domingo pela manhã, tinha acabado de pregar num culto, eu iria almoçar e voltaria para Irati, onde a gente morava na época. Então eu estava pregando em Curitiba, eram umas 2 horas e pouquinho de viagem. Então assim, já estava quase na hora de voltar. Aí o celular toca, eu vi que era o número de casa, eu atendo Israel. Oi pai, que saudade de você. Falei, filho, eu também estou com saudade. Mas não liguei para falar da saudade. Falei, você ligou para falar do quê?
liguei para dizer que eu tenho muito orgulho de você. Que você é que nem o apóstolo Paulo, que viaja para falar de Deus, para abençoar as pessoas. E era uma conversa que na hora eu já sabia. Eu falei, você tem o dedo da mãe, não tem como a criança chegar a todo esse volume de conclusão. Ele devia ter uns 6 anos de idade, né? E a conversa dele foi me emocionando. Eu lembro assim que eu cheguei a tapar, era aquele celular que abria ainda na época, eu cheguei a tapar o bocal do celular, porque eu tive que segurar o choro, eu não queria que ele percebesse que eu estava emocionado. Curioso é que ele falou, pai, na hora que eu estava bem emocionado, só não esquece o meu presente. E aí eu estava entregue, né? Isso é uma outra história para outro momento. Mas eu lembro que eu falei, o que você quer? Ele tô podendo escolher, e era uma época difícil para a gente. Mas era gostoso ver como essa percepção era construída. Então, assim... Eu me lembro um dia que a Alice, a gente estava falando sobre... A gente tinha lido o livro Bom Dia Espírito Santo naquela estação, e tinha um exemplo, né? Que o Benin comparava a Trindade com a questão do Sol. Né? Uma parte, a bola em si como o Pai, a luz que a gente via como Jesus, e o Espírito Santo, o calor que nos tocava. E eu lembro que nós comentamos isso com as crianças. Quase como um só Deus pode ser ter três pessoas... 3 pessoas, né? 3 características distintas em um só Deus. E eu lembro que logo... Só uma coisa só. E logo Israel já fez uma observação um poucos dias depois, falando, é que nem o ovo, né? O ovo tem a casca, a clara e a gema. E ele estava todo, uau, realmente como Deus, como a Trindade. Deus é 3 em 1, Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. Eu lembro que depois, na sequência, a Alissa pegou um elastiquinho de cabelo, que tinham 3 elastiquinhos presos no mesmo ferrinho. Ela falou, e eu vi ela olhando aquele elástico, assim, ela virava no dedo. E observando, ela tinha uns 4 aninhos, assim. E ela girou. Eu falei, filha, o que você tá fazendo com esse elástico? Ela, eu tô olhando para ele e lembrando, mãe, em Deus, na Trindade. Esse elástico é que nem Deus. É 3, mas é 1. E ela abria, puxava, funciona junto, mas também se funcionaria só. E ela fez uma viagem em cima daquilo e meu coração sempre se alegrou muito, né? Quando eu via e percebia que realmente o nosso Deus se tornou aos poucos e cada vez de uma forma mais intensa o Deus dos nossos filhos, né? Então, como fazer discipulado é fazer discípulos de Jesus, né? Eu percebia que a gente estava conseguindo comunicar. E não só falar sobre as verdades, mas sempre tentando levá-los a experimentar. Sim, eu vejo que uma crise de muitos filhos é quando uma questão que você já abordou, a questão da incoerência. Porque na questão do discipulado, né, nós precisamos ser, assim, tipo aquele que fala, ó, seja parecido comigo, assim como eu sou parecido de Jesus. A gente fazer essa ponte do exemplo, isso é muito importante, né? E é uma crise no coração de muitos filhos. Nós nunca fomos perfeitos e nossos filhos sempre souberam disso, mas nos nossos erros, eles nos viram também consertar de uma forma bíblica e cristã. Ser exemplar, né? Até quando errar. Para errar, porque a gente, não sendo perfeito, a gente vai errar. E consertar de uma forma bíblica, para mim, é uma lição de discipulado prático também. Né? E até uma questão que a gente falou, que nós poupamos eles de coisas que nós considerávamos que eles não estavam prontos emocionalmente, né? E também a gente entendia que, por exemplo, questões de igreja, nós como pastores, nós não íamos abrir, porque que não convinha. Eles não tinham maturidade para lidar, eles não precisavam saber. E nós éramos os pastores das pessoas, não eles. Só que na medida que eles cresciam, no nosso discipulado, nós fomos reconhecendo os momentos em que eles precisavam amadurecer e ouvir sobre alguns assuntos, né, para que eles pudessem aprender a administrar e tudo mais, sendo parecido com Jesus. Então, a gente foi permitindo, à medida que eles cresciam, os tópicos foram mudando a mesa, né, mas essa questão da gente sempre trazer os princípios e como a gente aplicaria os princípios sobre isso, foi um aspecto que eu acho que nós acertamos, né, discipulando os nossos filhos. Eu posso falar por mim que o fato de eu ter 2 pares de olhos, um par do Isa, um par da Alissa, mirando para minha pessoa, me fez ser uma cristã melhor, né? A minha melhor versão de cristã. Muitas vezes eu estava desanimada, às vezes eu estava assim, sofrendo, estava passando, mas eu olhava aqueles pares de olhos e eu sempre fui muito sincera, eu falava, mamãe, tá com um problema nesse momento, estou lutando sobre isso, mas é tão bom ter o Senhor. Eu fazia questão de, naquele momento de dificuldade também, falar, olha, a gente ama Deus, a gente tem problema, mas a mamãe vai orar, eu tenho certeza. E eu orava junto, às vezes, com eles, às vezes eles punham a mãozinha sobre mim, e eles oravam, Senhor, ajuda a mamãe e tal. E eles vendo que realmente depois disso, porque não era algo produzido artificialmente, mas naturalmente,
Deus vinha com o consolo e eles viram tudo isso, como a gente, voltando no primeiro aspecto, ensinando no caminho. E intencionalmente os pais têm que levar os filhos a viverem as experiências. Então uma coisa a gente fala, olha, Deus responde a oração. A outra é eles no convívio conosco, nos ver orar e Deus responder. E a outra ainda, eu diria que é o último nível, é a gente ensinar os filhos a orarem para eles terem as respostas de oração deles. Sim. Então eu lembro que o Israel começou a me pedir videogame, né? E era aquela fase de muita renúncia nossa, que a gente realmente... O que tinha era só modo de sobrevivência e nada mais. Não se permitia nenhum tipo de luxo mesmo. E aí quando ele veio conversar comigo, eu falei, filho, não tem a menor chance do papai poder te dar um videogame. Hoje, se tivesse esse recurso, diante de tudo que nós temos e precisamos, eu também não compraria o videogame, porque assim, não seria sábio colocar dinheiro nisso, tal. Então assim, eu não tenho agora, você não tem perspectiva de nem até o próximo ano ganhar este presente do seu pai. Eu falei para ele, por outro lado, você não tem só um pai terreno, você tem um pai celestial. E se esse pai celestial quiser, porque ele pode ter motivos para não querer que a gente não saiba, ele também pode te dar um videogame. Então eu falei, o que você acha de, já que não vai sair daqui do pai terreno mesmo, a gente começar a levar isso em oração para o pai celestial? Ele falou, mas você acha que é uma coisa que Deus faria? Eu falei, filho, você já teve outras experiências, né? Como a da primeira oferta dele, que eu acho que a gente pode contar aqui. Então vamos orar. E nós começamos a orar. E a gente sempre orava pelo bendito videogame, né? E eu lembro que um dia eu estava pregando em algum lugar e o dono da casa que me recebeu para uma refeição, ele veio falar comigo todo constrangido. Ele falou, pastor, eu não quero ofender, eu não sei como falar isso, mas tem uma coisa me incomodando aqui. Ele falou assim, seu filho tem videogame? Eu falei, não tem. Ele falou, cara, acabei de trocar acho que era um Super Nintendo da minha filha por um PlayStation, quando era novidade, né? E falou, cara, desde a hora que você pisou aqui, tem uma coisa me incomodando. Se o seu filho não tem, eu sei que ele é bem mais novo do que minha filha, talvez o Super Nintendo aqui, que tá novo e bom, seria um negócio bom para ele, o senhor se ofenderia? Eu falei para ele, de modo nenhum. E quando cheguei em casa, eu podia só entregar o videogame, mas eu podia contar que Deus incomodou alguém a pensar no meu filho, para ele entender exatamente que eram as orações. Aí eu lembro que depois de mais ou menos um ano com o tal do Super Nintendo, o Israel já cresceu um pouquinho, ele falou, pai, a maioria dos meus amigos já saíram do Super Nintendo para o PlayStation. O senhor acha que seria pecado assim pedir para Deus para dar uma atualização? Falei, filho, a gente tem que orar, você já viu o que Deus pode fazer, por que não? Eu lembro que nós começamos a orar por isso. Eu não lembro quanto tempo foi, né? Mas ele ganhou o tal do PlayStation que eu não tinha condição para comprar. Ele, pai, a oração funciona. Aí, do Play 1 pro 2, acho que deve ter ido pelo menos uns 2 anos, mas ele chegou e falou, pai, eu não quero ser ingrato com Deus, mas o tempo passou e o que tá agora é o Play 2. O celular, falei, vamos orar, filho, né? Ele também ganhou 2. Eu lembro que muito tempo depois, ele já estava nessa fase de pré-adolescência mesmo. Ele falou, pai, eu queria o Play 3, falei, já sabe o que fazer. Ele falou, não, pai, eu me recuso. O Pai Celestial já me deu Super Nintendo, Play 1, Play 2. Tá na hora de você conseguir alguma coisa. Então, se você não pode, se resolve você com Deus, que eu quero ganhar de você. Eu lembro que quem foi para oração fui eu sozinho, né? E também tive uma experiência de alguém me procurar, né? E eu lembro que eu acho que eu estava indo pregar no Mato Grosso do Sul e o pessoal já tinha dito, ó, nós vamos levar você no Paraguai, era alguma coisa assim, né? E eu lembro que uma pessoa ainda me procurou e falou, olha, isso aqui é uma oferta que Deus colocou no meu coração, para alguma coisa você tem que dar para o seu filho. E me deu um valor em dólar. Era exatamente o valor do PlayStation, né? Deus então, é bom demais. Então, assim, aquele eu falei, filho, esse é o pai terreno que tá te dando, mas quem teve que ir pro Pai Celestial agora fui eu. Então, essas experiências iam fortalecendo, como a própria questão da oferta, né? Sim. Você falou de ensinar no caminho, não só o caminho. Então, assim, desde que nossos filhos eram uns toquinhos de gente que mal andava, a gente já ensinava eles a dar oferta. Sim. Né? Então, assim, ó, chegava aqui no culto, aqui, essa moedinha, esse dinheirinho, vai lá na frente, põe.
E nós tirávamos da nossa carteira e dávamos para eles, na mãozinha deles, a moeda ou a nota. Eu estava ali em torno de uns 5 anos, a gente recente tinha mudado para Irati. Eu lembro que um dia eu dei uma bolsinha assim para ele que tinha um zíper, e eu coloquei bastante moeda dentro e tinha umas notas de R$1 na época, não era nem de 2. E eu falei, filho, isso aqui é um dinheirinho que o papai está te dando, eu quero que você aprenda a lidar, né? A gente tem que ser muito sábio, não adianta sair gastando, tem que pensar antes de fazer, que eu queria começar o processo de educação financeira. E aquele domingo eu não estava lá, estava pregando, e quando o culto foi começar, ele te procura e fala, mãe, me dá o dinheiro da oferta. E você teve uma sabedoria divina ali, né? Você falou, olha filho, papai e mamãe sempre te deram o dinheiro para ofertar, porque você não tinha. Mas agora você tem do seu próprio dinheiro. Então, se você quiser ofertar, tem que ser do seu dinheiro, né? Não tem por que a mamãe te dar o dinheiro da oferta quando você tem o seu próprio. E ele, com qualquer criança, raciocínio rápido, ele, mãe, mas se eu der do meu, eu vou ficar com menos, né? E você explicou para ele que era exatamente isso. Você quer contar a história ou eu continuo? Pode continuar, pode continuar. E você falou, olha, exatamente, que isso que é oferta. A gente subtrai algo que a gente tem, porque Deus é mais importante, porque Ele está em primeiro lugar, porque a gente o ama, tal, tal, tal. E aí você falou, olha, você não é obrigado a dar. Mas se você quiser dar, vai dar do seu. Hoje mamãe não dá. Então você decide se vai dar ou não, mas se você for dar, tem que ser do seu. E aí na hora do louvor, a gente, na época você estava ajudando a equipe de música lá no teclado, a gente estava começando a igreja em Irati, então ele ficou ali pertinho da gente, na primeira fila, né, perto, mas estava ali sentado sozinho. E ele levanta, vai até o gasofilaço. Mas ele fez questão de olhar para mim. De olhar para você e te mostrar, tipo, ó, não é nem moeda, tô dando a nota de 1, que era que tinha de maior, né? ali dentro. Ele tinha decidido dar e ele fez questão de chacoalhar, assim, muito animado. E mostrou para mim e ofertou. E aí no final do culto você foi falar, poxa, a mamãe ficou tão feliz de ver a decisão que você tomou, foi a melhor decisão, não importa se você vai ficar com menos, isso significa. Eu falei, mãe, mas é que depois eu também pensei bem. Falei, vocês sempre falam que Deus abençoa. Falei, posso até ficar com menos no início, mas depois Deus vai me abençoar. E aí ele queria saber de você como é que Deus abençoa, né? Eu lembro que ele perguntou, dinheiro cai do céu? Você falou, não, Deus usa pessoas, tal, né? Mas por que você está falando isso? Ele falou, não, porque eu falei para Deus, já que o Senhor vai me abençoar, eu quero um tênis novo. Ele falou assim, já até sei o que eu quero ganhar. E ele não falou o que era. Não falou? Não. Só falou assim, eu já até sei o que eu quero ganhar. Eu falei, né, você já está sendo fiel, você não precisa esperar uma resposta porque você ofertou e Deus vai te abençoar. Ele falou, não, mas eu já até sei o que Deus vai me dar. Eu já até sei o que Deus vai me abençoar. Eu falei, então amém, que seja segundo a fé do teu coração. Falou, não adianta você me falar achando que eu vou fazer por você. Ele falou, não mãe, é Deus que vai fazer por mim, você vai ver. Né? E aí passou uns dias, uma irmã da igreja, né? Foi na mesma semana, uma irmã bateu na porta da nossa casa. Ela te ligou na segunda para perguntar o número que ele calçava. Sim. E na sexta ela apareceu, porque eu sei que na segunda eu ainda não tinha voltado quando ela te ligou, mas na sexta eu já estava lá quando a pessoa chegou. E ela chegou com um pacotão. Quando você viu ela, você já sabia da história. Você falou, Israel, visita para você. Ele chegou, quando olhou aquela caixa na sacola, ele falou, já até sei o que é. E já sei até a cor, ele falou. E aí ele abriu e o tênis era um tênis azul. E ele tinha pedido para Deus um tênis azul. Né? E eu me lembro que ele pulava, ele ficou tão feliz. Aí eu falei, filho, agradece. Daí ele falou assim, olha, quero te agradecer, viu, Terezinha? Mas eu quero que você saiba muito bem que Deus só está te usando para me abençoar. Você pode até achar que foi você, mas é que foi Deus que está usando você, te colocou no teu coração, porque eu dei minha primeira oferta e sabia que ele ia me abençoar. E foi uma experiência muito forte para o coração dele, porque até quando ele não tinha me falado o que era e nem nada, porque eu falei, guarda no teu coração. E ele falava, toda vez que ele punha o tênis, ele falava, mãe, lembra? Então, essas experiências, de fato, nossos filhos cresceram extremamente generosos, abençoadores, com o reino de Deus, com missões, com pessoas, né? Porque assim... Eu gosto muito da história também que você já ministrou algumas vezes falando sobre ensino, né? Sobre essa área de ofertar com o coração correto, de honrar a Deus. A história da Polly e do Hot Wheels. Sim. Né? Acho que você podia contar pra gente também aí de uma forma... resumida a história, mas foi uma experiência para eles também dentro dessa área, né? Clássico. São clássicos. Semeador e ceifa, porque nessa época que as coisas estavam muito difíceis financeiramente, eu lembro assim, todo o recurso que entrava, a gente tinha que dividir ainda com 6 famílias, né?
Então, assim, eu lembro da gente dividindo o miojo, as coisas mais básicas possíveis ali da alimentação, falando na perspectiva do barato, e não tinha condição de dar algum brinquedo muito decente. Mas essa fase já era Curitiba, na verdade. Oi? A fase do Não, Hot mas a Wheels. gente estava na mudança. Sim, Então, assim, foi essa fase que quadro eles ainda pegaram. não tinha virado. Então, eles acostumando com aquilo, e eu pensando, poxa, a gente precisa sair da fase, porque era a época das lojinhas de R$1,99. Então, Sim. todo brinquedo deles era só de R$1,99. E aí eu falei assim, puxa, a gente precisa agora, eles estão maiorzinhos, né, trabalhar com eles algo que eles possam, de vez em quando, nem que for uma vez ao ano, ter um presente bom, um brinquedo bom. E aí nós começamos, já antes de mudar, guardar dinheiro, moeda. Toda moeda que entrava, troco de pedágio, não tinha essas coisas de pagamento Era a nossa eletrônico na poupança. época. Ia tudo para aquilo. Qualquer moeda de qualquer troco, do mercado, qualquer coisa, ia para aquela lata. E eu fiz uma lata grande. E eu comecei a trabalhar com eles. Ó, quando a lata encher, isso aqui é só para brinquedo. E aí nós vamos gastar tudo em brinquedo e brinquedo bom. Nós vamos em loja de brinquedo, vai ser de R$1,99. E fui pilhando a expectativa deles. Eu acho que levou no mínimo uns 8 meses para encher aquela lata. E a gente chacoalhava e dizia, olha, tá quase. E eles, para criança, 8 meses é uma eternidade, né? Mas a gente tentando explorar aquilo. E aí o dia que encheu, que tava assim, já não conseguia mais colocar a moeda dentro, chegou a hora de abrir e a gente empolgado. Só que em vez de eu abrir primeiro e contar quanto tinha, eu imaginei que ia ter muito dinheiro ali dentro. A gente achou que tava rico, né? Com aquele pote de E eles estavam ricos, era para eles, né? Mas eu lembro que eu fiquei perguntando, o que vocês vão querer? Né? Porque às vezes passava em loja de brinquedos. Ela falou, olha, eu quero uma pista da Hot Wheels, cheia de carrinho, tal. E você, Elis? Né? Ela tava, eu brincar, a época que estava em alta para as meninas era as bonequinhas da Polly, né? Eu lembro que eu brincava quando lembrava o nome, que eram as bonequinhas flexíveis. E aí os dois estavam empolgados com aquilo, e quando eu abri a lata e contei, tinha R$80. E quando nós fomos na loja, eu não tinha ideia do preço das coisas. Só a pista da Hot Wheels, 160. A coleção da Polly que ela queria, outro 160. Então, quer dizer, a gente tinha um quarto do dinheiro. Não tinha nem cartão, que dizer crédito, né? Não tinha como lidar com aquilo. Eu tinha dinheiro para comprar, não comprava. E eu lembro a vergonha que eu fiquei. Dizer, gente, o dinheiro ainda não dá, a frustração deles depois de 8 meses, de tipo assim. Mas também é um ensino prático sobre economia. Ensino Temos prático. que poupar e ser fiel e também, ficar tipo, firme assim, até a hora que vai consegue. construir a torre, senta primeiro calcular quanto custa, porque assim, eu fui muito inocente. E eu sei que eu fiquei mal com aquilo. Porque eu falei assim, poxa, eu gerei, se for levar o mesmo tempo, levou 8 meses para juntar 80, falta mais 3 parcelas de 80, falei, quando é que vai dar para comprar essas coisas deles? E eu pedi perdão, eles ficaram muito frustrados, e eu comecei a orar, falei, Deus, eu gerei uma expectativa, eu fui inocente, eu fui ingênuo, mas eu também não quero fazer isso com o coração e com a emoção deles do jeito que eu fiz, porque eu deixei de sonhar, eu alimentei, falei para Deus, eu fui o irresponsável, mas me ajuda a consertar isso. Eu comecei a orar, clamar a Deus, eu falei, eu preciso de recurso. Não tinha nada para vender essa altura, a gente já tinha desfeito de tudo que tinha para investir naquele projeto, eu só orando. E eu lembro que um dia eu fui em algum lugar, e uma pessoa me deu uma oferta e falou, olha, isso aqui não é para o ministério, isso aqui eu estou dando para você. E era uma oferta de R$50. E eu tinha um compartimento secreto na carteira que quando eu não podia gastar o dinheiro, ou ela tinha um destino específico, eu punha lá, peguei e guardei. Falei, bom, de 80 mais 50 nós já pulamos, né, para 130, em quase um dos brinquedos. E orando, Deus manda mais. Os dias foram passando, ainda orando, e um dia eu estou viajando com uma pessoa no carro e a gente tirou um tempo de oração e Deus nos visitou ali no carro. Eu lembro que naquele momento a gente emocionado com a presença de Deus, o Espírito Santo falou no meu coração, pega os R$50 que você guardou na carteira e dá para a pessoa que está viajando com você. Aí aquilo me doeu. Falei, Deus, isso é o dinheiro do brinquedo dos meus filhos, estou te pedindo isso. O senhor diz, dá o dinheiro. Aí eu pensei, falei, bom, às vezes o cara não tem o que comer, tem conta para pagar. E eu estou defendendo o brinquedo dos filhos que ainda não dá para comprar. Mas a hora que eu pensei isso, o senhor falou, e diga para ele que não é para ele comer nem pagar conta. É para ele comprar brinquedo para os filhos dele. Aí me ofendeu. Eu falei, não. O senhor vai tirar. Se eu tirar o brinquedo do meu filho para alguém comer, eu entendo. Mas tirar brinquedo do meu filho para dar brinquedo para os filhos dos outros. E aquele testemunho interior do Espírito Santo, só me obedeça. E eu dei, a Bíblia diz que Deus ama o que dá com alegria, que aquele dia ele não estava muito feliz não, mas eu falei, ó, se a obediência serviu, eu vou fazer.
nesse momento eu não estou conseguindo ter alegria. Eu espero ter depois. Vou fazer pela fé de que ainda vou me alegrar. E eu entreguei aquilo, pensei, meus filhos não sabem dos R$ 50. Isso para eles não aconteceu, vou continuar orando, resolvo isso depois. Só que depois de uns dias, aconteceu que nós fomos na casa da pessoa com toda a família para uma refeição. E quando a gente sentou todo mundo na mesa, os filhos deles vieram me agradecer. O dinheiro que eu dei para o pai deles comprar presente, na frente dos nossos filhos. Né? Aí o menino ainda falou assim, peguei minha parte, comprei esse carrinho da Hot Wheels, eu só pensando, não fala Hot Wheels. Aí a filha fala assim, eu peguei minha parte, comprei esses acessórios aqui para minha coleção da Polly, eu pensando, fala Polly, e os dois para aquele olhar assim, me fulminando, tipo assim, não tem dinheiro para os nossos brinquedos e tem para dos outros. Aí uma hora que a família saiu, não tava ninguém, só a gente, eu falei, calma, muita calma essa hora. E você falou assim, eu explico depois. Calma, muita calma essa hora. Eu falei, depois a gente conversa e explica. Aí depois, quando estava sozinho com eles, eu falei para eles assim... Eu lembro que foi assim que chegou no carro, eles, pai, explica. Aí... Foi no carro. Ainda entrando já querendo, a gente esperando entrar para ter certeza que ia estar só a gente na conversa. Eu falei, olha, o dinheiro de vocês está lá, os R$ 80, eu não mexi. Eu tenho orado bastante para Deus mandar o dinheiro que falta para a gente comprar as coisas de vocês. Então eu recebi uma oferta de alguém de R$ 50. Papai tem conta para pagar. Tem coisa que a gente não está podendo comer fora. Mas eu guardei porque eu queria aumentar o valor de vocês. E um dia eu estou orando, né, numa viagem, e o Espírito Santo falou comigo que aquele dinheiro não era de brinquedo, era para ofertar, e ele falou que era para fazer isso. Então foi Deus que tirou, foi Deus que tirou o nosso dinheiro e não você. Eu falei, pô, não adianta eu não ficar de ruim e deixar Deus de ruim, né? Eu falei, gente, não é Deus que tirou. E eu tô só ali orando, pensando, Deus me dá sabedoria, me ajuda a lidar com isso. Né? Eu falei, gente, vocês têm que entender o seguinte, Deus é muito sabido, mais do que a gente. Pai, e o que tem de inteligente nisso? Eu falei, olha, papai não ensina vocês quem planta colhe? Sim. A Bíblia diz, tudo que o homem semear, isso ceifará. Falei, Israel, você lembra da experiência que você fez na escola, quando você plantou o feijãozinho no algodão molhado? Sim. O que é que nasceu? Uma vagem. Eu falei, filho, mas o que é que tem dentro daquilo? Né? Ele falou, não sei, a gente nunca abriu. Eu falei, tem feijão. Foi porque quem planta feijão, colhe feijão. Quem planta milho, colhe milho. A hora que eu estava falando, os olhinhos dele já foi iluminando, ele falou. Eu falei, o que eles compraram com o dinheiro que Deus mandou o papai dar para eles? Hot Wheels e Polly. Eu falei, o que é que vocês estão querendo colher e nós estamos pedindo para Deus? Eles, Hot Wheels e Polly, né? Aí eles, eu falei, quem planta Hot Wheels e Polly, colhe o quê? Aí os dois quase que não coro ali. Colhe isso mesmo, Polly e Hot Wheels. Aí eu falei, é isso, agora é só esperar. Eles, uau, tal. E eu lembro que eu só pensei assim dentro de mim, falei, agora o senhor se vira. A ideia foi sua, né? Mas naquela hora eu entendi que eu não estava só inventando uma explicação, as coisas fizeram sentido para mim, né? Eu acho que é muito importante explicar isso, porque assim, não é a gente dizer para Deus se vira como se manda nele, mas eu falei, poxa, o senhor me deu a compreensão de que foi isso. Foi mais uma cena de dependência do senhor, né, do que o senhor resolve aí, tipo, o senhor socorre nós. Eu não lembro quanto tempo depois, mas a gente estava a família toda num outro evento, numa outra cidade do Paraná, era um fim de semana, vocês me acompanharam. E eu lembro que tinha um evento a tarde toda e eu falei para vocês, olha, fique na casa, vocês só vão à noite, porque para as crianças não fazia sentido ficar o dia inteiro na igreja ouvindo um seminário. E aí eu lembro quando eu voltei do período da tarde, que era ali para tomar um banho, comer alguma coisa e a gente ir para o culto da noite, tinha acontecido uma situação interessante. O período da tarde era dividido em 2 sessões e no intervalo de uma delas, eu estou conversando com o pastor, um irmão da igreja que eu não conhecia, nunca tinha visto. Ele pediu licença, cumprimentou o pastor, deu para perceber que o pastor conhecia ele. E falou assim, pastor, o senhor se importaria de me emprestar a chave do seu carro? Eu falei, eu nem lhe conheço, o que você quer com a chave do meu carro? Ele falou, desculpa, pastor, não expliquei o que está claro na minha cabeça. Eu te trouxe uma coisa que eu queria te entregar, mas não queria entregar aqui na frente de todo mundo. Então, eu queria já pôr no porta-mala do carro, e depois, na hora que o senhor chegar na casa, está hospedado, o senhor pode abrir e tirar. Eu olhei para o pastor, para tipo assim, aí. Ele deu um sinal, pode entregar a chave e tal. Entreguei, daqui a pouco ele voltou, devolveu a chave, passou já tinha terminado o intervalo, eu ministrei, fui para casa, quando cheguei lá lembrei. Então quando eu abri, era uma sacola enorme, grandona, com duas caixas de embrulhado para presente.
Mas eu olhei e a embalagem do embrulho era de loja de brinquedos. Uhum. Então eu deduzi que aquilo fosse algum presente para os filhos. Aí eu lembro, passei por vocês estavam na sala, eu falei, todo mundo pro quarto, reunião de família. Aí quando chegamos no quarto, eu, esperto, já tinha prometido antes, não deu certo, eu falei, olha, alguém mandou entregar uma coisa aqui, ainda não sei o que é, mas o embrulho é de loja de brinquedo. Pode ser que seja para vocês, não sei se é, vamos abrir junto para ver aqui e descobrir. E eu lembro que o Israel já foi pegando um pacote e falou, claro que é nosso, pai, tem até o nosso nome. Aí falou, Alice, esse aqui é seu, esse aqui é o meu. E aí quando ele abriu o pacote dele, não era só uma pista da Hot Wheels, era exatamente a a pista que ele que ele queria. queria. Né? Quando a Alice abriu, não era só uma coleçãozinha da Polly, era exatamente aquela que ela queria. E os dois fizeram a maior festa, né? Sim. Colhemos Polly e Hot Wheels. E eu falei, então, significa que nós podemos, inclusive, passar para frente esses R$80 e abençoar mais gente. Né? Então, assim, essas experiências ao longo do tempo foram consolidando a fé deles, seja na oração, na dependência de Deus, nos princípios. Né? Então, assim, todo pai precisa entender, não é só levar o filho para a igreja. Uhum. Como é que você vive dentro de casa? Quais são as coisas que você conversa? O que intencionalmente? É por isso que a gente está usando a expressão discipular os filhos. Eu lembro o Israel já adolescente, eles tiveram essa primeira experiência que foi muito marcante para eles. Eles já tinham tido, o Israel antes disso já tinha tido a experiência do tênis azul, ainda pequeno teve essa experiência aí do Hot Wheels e tudo. Eu me lembro que ele na adolescência, eles aprenderam o poder da economia também. Depois disso, a gente seguiu fazendo. Então, eles estavam sempre ali economizando dinheiro. E foi uma coisa muito legal, que às vezes eles queriam comer alguma coisa fora. A gente falava, não, beleza, mas cada um vai pagar o seu. Eles falavam, não, então vamos para casa comer uma saladinha mesmo, né? Porque eles estavam com aqueles alvos e foi uma forma de ensinar a questão da educação financeira para eles também. Foi muito legal. E eu lembro, então, que o Israel já maiorzinho, já ali na adolescência, talvez pré-adolescência, 13 ali, 14 anos por aí. Então, na adolescência já, eu lembro que ele estava juntando dinheiro para comprar uma coisa que ele queria. E ele estava já há um bom tempo juntando uma grana. E eu lembro que quando ele estava ali perto de R$300, alguma coisa assim, que pra gente era bastante, era alguma coisa mais cara. Ele estava já há muito tempo juntando dinheiro. Ele saiu do quarto dele e ele falou assim, eu quero honrar, eu tô sentindo Deus falar comigo e eu quero comprar uma bota para uma pastora que é amiga nossa, ela vive na Itália, a pastora Roseli, e ele falou, eu senti no meu coração de dar uma bota para ela. E na hora isso era uma fala da nossa casa, se sentiu de Deus, obedece, ponto. Né? E ele falou, então a gente falou, tá bom. E ele falou, eu não sei que bota comprar para ela, então eu vou dar o valor para ela, que todo o dinheiro que eu tenho, para que ela comprar uma bota, que foi o que Deus falou comigo. Aí ele fez isso. E ela recebeu até um pouco constrangida, tipo, ela não precisava disso, mas ele precisava dessa experiência, né? Então ele obedeceu, ele entregou, ela falou, obrigada, tal. E os anos passaram ali algum tempo. Essa mesma pastora liga para o Israel e fala, Israel sempre foi... 15 anos de idade. Agora com 15. Acho que quando ele teve a experiência, ele tinha 13 anos, talvez perto disso. E agora com 15, o Israel é um menino que sempre leu a Bíblia, então, desde muito pequeno. É um menino que já estava ali compartilhando na célula, já estava transbordando do conhecimento que ele tinha adquirido. Então, essa pastora, até ouvindo as nossas histórias, sabendo como estava, ela falou, eu quero, Israel, que você venha aqui na Itália para falar para os jovens. Né? E foi a gente até inicialmente, eu lembro que antes ela falou com a gente, posso convidar o Israel? E nós dois falamos, olha, com certeza você pode, mas ele é meio timidão, assim, a gente não sabe se ele vai aceitar. Nunca tinha pregado. Nunca tinha pregado assim, tipo um auditório, nada. Ele falava na célula, falava para os amigos e tudo. E aí era esse acampamento. Então eu lembro que a gente falou, fique à vontade. E aí quando ela ligou para ele, para fazer o convite, a gente estava perto, eu lembro dessa cena, a gente estava ouvindo, e na hora ele falou sim. E aí, assim que ele falou assim, a gente até ficou, uau, amém, glória a Deus, vai ser bênção, né? E na sequência ela falou, um dia, Israel, você me deu uma bota. E hoje eu fico feliz de poder abrir a Itália para você. Que no mapa, não sei se você já viu, Israel, mas o mapa da Itália é o desenho de uma bota. E hoje eu te abro essa bota como uma oportunidade, né? E eu lembro que foi tão legal ouvir aquilo. Então, todos esses ensinamentos que eles foram adquirindo proporcionaram para eles a oportunidade de vivenciar experiências muito legais. Interessante que a gente nunca viu Israel buscar a Deus como depois desse convite, né? Porque exatamente. Aquele senso de responsabilidade, pai, eu tenho que ter uma palavra de Deus, não pode ser qualquer coisa. Ele orava, jejuava. Lembro que ele ficou um tempão sem jogar videogame e a gente foi participando daquilo.
Então, eu queria só ler um versículo que faz um tempo que eu estou segurando aqui, pelo seguinte, que eu acho que, falando de uma forma prática de discipulado, esse momento de a gente, sabe, sem ter a consciência que a gente precisa encharcar os nossos filhos acerca da palavra, de quem Deus é, permitir que a nossa casa seja esse lugar com abundância, substância, né, das coisas do reino, é a prática de Deuteronômio 6,6. Eu queria ler esse texto, né, porque é uma coisa que me orientava bastante enquanto eles cresciam. A Bíblia fala assim: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Então, é uma forma muito prática de Deus falando assim: olha, tudo que você tem vivido, que você tem conhecido, você vai falar para os seus filhos. Você vai ensinar, você vai repetir, você vai fazer do seu dia. O que é o levantar, o sentar, o andar? São coisas do dia a dia, enquanto se deita, enquanto se levanta. E enquanto, então, os nossos filhos cresciam, eu me lembrava dessa instrução bíblica, que é um apontamento muito claro, que é discipulado. Então, eles acordavam, eles deitavam, a gente caminhava, a gente estava no carro e a gente fazia essas trocas. Eu me lembro que antes de termos os nossos filhos, assim, eles eram muito pequenininhos, a gente visitou a casa de uns pastores que tinha colado na parede muitos textos bíblicos ilustrados, porque os filhos dela eram pequenos, eram versículos com desenhos. E eu me lembrando dessa passagem, tipo, você vai colocar nos umbrais, você vai fazer visível, você vai, né, colocar assim perto. Eu lembro que os nossos filhos eram pequenos, eu imitei essa ideia, então eu fazia ali também uma adaptação dos textos com desenhos para que eles conseguissem ler, mesmo enquanto não liam, né? E sempre deixar muito perto os versículos, valorizando toda oportunidade de ensino, né? Inculcando realmente na mente deles. A gente, muito desde cedo, a gente assim valorizava quando eles decoravam os textos. Eu lembro que você tinha já o teu versículo que você tinha aprendido, Salmo 119:11, foi o teu primeiro versículo. E por causa disso, os dois fizeram questão de decorar esse texto primeiro, porque eles falavam, é o primeiro texto do papai, desde quando ele era criança. E é um texto que a gente fala, né? Escondi a palavra no teu coração, no meu coração, para não pecar contra ti. E eles falavam, Salmo 119:11. E vocês iam ver a nossa neta. A nossa neta hoje, com 4 aninhos, ela recita esse mesmo texto, já decora. Ela sabe bastante texto e é muito fofo de ver. E é muito gostoso ver a reprodução daquilo que nós ensinamos aos nossos filhos, agora vendo o nosso filho ensinar os filhos dele, né, de uma forma muito próxima daquilo que a gente fez, a forma como a gente praticou. Então, eu quero encorajar você, né, que está aí com o seu filho crescendo, a lembrar dessa responsabilidade e fazer dela não algo pesado, porque quando você pensa, né, é a minha responsabilidade ensinar a seca de Deus para os meus filhos e torná-los parecidos com Jesus, pode assim, realmente tem um peso nisso tudo e eu concordo com você, é algo muito sério, né? Nós, como mais do que a gente realmente permitir que os nossos filhos cresçam sendo bons cidadãos para a sociedade, a gente precisa ajudá-los a conhecer Jesus e ter a eternidade com Deus, né? Não podemos perder o coração, a alma dos nossos filhos por uma negligência nossa também. Então, eu quero te encorajar falando que você não está sozinho nisso tudo, nós temos o Espírito Santo, que é aquele que nos ajuda, né? E eu quero te encorajar a amar o Senhor, para que você possa reproduzir, né, essa ação de discipular os seus filhos. E eu quero te encorajar a ter como estímulo de ser parecido com Jesus o fato dos olhos dos seus filhos estarem colocados sobre você, para que eles possam aprender também a serem discípulos de Jesus. Então, que você possa, que os pais que nos ouvem agora se sintam encorajados. Pais e futuros pais. Eu acho que é legal quando também tem um certo peso, né? Quando você fala, acho que eu tô errando nisso, porque é uma oportunidade de a gente se arrepender. Muitas vezes, quando eu tô ouvindo experiências e tô ouvindo algumas pessoas, isso gera em mim, às vezes, uma tristeza abençoadora. Uma tristeza, fala, puxa, tem muito mais, eu posso me arrepender de estar, às vezes, errando nas minhas escolhas e fazer algumas trocas a tempo, porque enquanto a gente respira, enquanto a gente está vivo, é tempo de a gente poder mudar as nossas ações e termos novas respostas. Então, eu vejo pais aí sofrendo, às vezes, dentro da igreja, com algumas respostas dos filhos, que são umas respostas a própria até das suas faltas também como pais, né? Então, a gente vai falar ainda muitas histórias aqui, e a gente vai colocar aspectos, né, a gente explorando outros temas que são muito pertinentes ao discipulado, como a questão de a gente aprender a ouvir os nossos filhos, a ter um olhar muito atento, né, para aquilo que eles vão demonstrando de uma forma, às vezes, meio enigmática, mas não tanto, e a gente aprender como ajudá-los nisso tudo enquanto eles crescem. A gente quer poder
né, contar algumas histórias que a gente viveu assim também, mas hoje, enquanto a gente fala sobre discipulado, né, a gente queria lembrar vocês que é muito importante a gente praticar esse texto, a gente inculcar nos nossos filhos acerca das coisas do reino, né, é uma responsabilidade nossa, a gente vê de uma forma clara Deus falando, olha, o que eu estou colocando no coração de vocês, vocês têm essa responsabilidade de transmitir ao coração dos seus filhos. Então, que o Senhor possa ajudar cada pai e mãe que nos ouve agora, né, com Embora ele graça. tenha nos dado essa responsabilidade, a gente tem que ir o tempo todo viver na dependência dele. Né? Sim. A Bíblia diz lá em Tiago, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Você tem um pedido que não vai nos ser negado, é clamar a Deus sabedoria na criação dos filhos. Né? A gente viveu muitos momentos chaves que a gente não pode dizer que era só o que a gente procurou se preparar em relação à criação dos filhos, mas assim, insights, percepções, ideias, né? E muitas vezes aquela direção até mesmo clara do Espírito Santo, porque tem hora que você tem ali uma ideia, um insight que você ainda pode achar que é seu, e depois você vai dizer, poxa, foi Deus que conduziu, mas teve momentos onde Deus falou conosco claramente e nos ajudou a ser muito melhores do que seríamos naquilo que a gente precisava realizar. E você pode dizer que discipular os filhos é trabalhoso? É trabalhoso, mas é recompensador. Eu me lembro muito disso, né? Porque realmente eu posso dizer também, bem trabalhoso, né? Mas tudo aquilo que tem valor, né? Tudo aquilo você tem que se dedicar. Verdade, não é só a parte Sim. espiritual. Você vai ensinar o filho a arrumar cama, vai ensinar a lavar louça. Você vai repetir tantas vezes Assim, sobre a coisas vontade que de você olhar aquela louça lavada e dizer, vou lavar de novo, né? Aí chama, faz de novo, né? E aquilo dá muito mais trabalho do que você fazer. Mas se você ficar fazendo, eles não vão aprender nunca. Nunca. Né? Então, assim, dá trabalho no início, poupa de trabalho depois. E às Quem vezes não as pessoas quer ter falam, trabalho antes, vai ter vai ter. trabalho depois. Infelizmente, quando vem o depois... Eu me lembro que a gente sempre se dedicou nessa responsabilidade de discipulá-los. E nós não tivemos filhos com grandes lutas na adolescência, nem nada. E às vezes as pessoas perguntam, e eu só posso... Sobre as crises, e eu posso assegurar que quando você se dedica na infância nisso, né, eu posso dizer que a gente viveu isso, né? Nossos filhos já carregavam um tesouro interno que era fruto das experiências que eles estavam tendo com Deus desde muito cedo. Então eles passaram, sim, os hormônios entraram em ação, tinha dia que eles sorriam e choravam no mesmo dia, tinha algumas questões. O Israel também vinha com seus questionamentos de adolescente. Então não que eles não viveram, eles viveram a fase. Porém, não tivemos grandes desdobramentos, não tivemos, porque eram as coisas normais, e a gente conversava, ajudava eles nas crises e conflitos que eles carregaram nessa fase, pertinente à fase, né? Então, vivemos a fase, mas sem grandes problemas, assim, porque eles já tinham o Senhor como Salvador deles, como Senhor deles, né? Então, a gente se dedica muito, é muito trabalhoso no começo, e eu me lembro de tantas vezes nessa fase que nós saíamos com eles e eles estavam agora falando sobre a percepção de mundo deles e a forma como eles estavam administrando seus próprios problemas e as situações, e eu ficava tão orgulhosa. Eu me lembro, assim, de alguns momentos que eu me deleitava, assim, olhando para o Israel e Alice, e eu ficava pensando, uau, eles são tão parecidos com Jesus. Eles são discípulos de Jesus e eles seguem até hoje me alegrando nesse sentido como mãe e discipuladora. Eu falo, uou, assim, deu certo. Eles são discípulos de Jesus. Eles têm um testemunho lindo, eles são pessoas que não só nós podemos atestar isso. Nós só estamos falando da recompensa momentânea. Momentânea. Né? Imaginar a eterna, todos estarão, né, por toda a eternidade com Jesus, podendo conduzir suas famílias para o mesmo caminho. Então, por mais trabalhoso que possa ser, recompensador. Eu acho que uma das minhas maiores alegrias, enquanto pessoa, é saber que os meus filhos alegram o coração de Deus. Porque desde que eu me converti, havia um grito dentro de mim, assim, de, sabe, viver para alegrar o coração do Deus, que é a pessoa que eu mais amo, o Senhor. E ver os meus filhos hoje vivendo da mesma forma, eu posso dizer, e eu acho que você pode, assim, concordar comigo, né, Luciane, que essa é a minha maior alegria. Né, de ver os meus filhos amando e vivendo para Jesus. E vivendo de uma forma também muito, assim, interessados e focando a agradar o coração de Deus. Da maior alegria? Uhum. Na terceira epístola de João, capítulo 1, verso 4, o apóstolo diz assim, não tem maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. Uhum. Né? Ele estava falando da verdade do evangelho, é o contexto do versículo anterior. Aqui eu creio que João não está falando de filho natural, está falando dos espirituais, mas se vale para os espirituais, o que dizer para os naturais, né? Sim. Então, assim, é a nossa maior alegria e
e realização, mas também saber, né, que a gente pode ter aquele sorriso do nosso Senhor dizendo, good job, bom trabalho. É isso. E assim nós encerramos mais um episódio, né? E a gente espera que você possa se sentir encorajado nesse trabalho aí que é árduo, mas que vale a pena no discipulado dos seus filhos. Que Deus abençoe grandemente. E viva a família! Um projeto que merece ser vivido e celebrado.